Está começando mais um Geografia na Quarentena. Turmas de 7º ano, módulo 2, Divisões regionais e administrativas do Brasil. Lembrando sempre que esse é mais um esforço para a gente superar essa pandemia do Covid-19 e que é o momento da gente estudar junto, família, alunos, professores, e de termos todos os cuidados, de manter o isolamento social, de lavar bem as mãos e de cuidar de si mesmo e dos outros. Fique bem. A gente viu no módulo anterior como ocorreu a expansão territorial do Brasil, como o território brasileiro foi crescendo, avançando por sobre o Tratado de Tordesilhas e chegando até o formato atual. Aqui a gente vai perceber então que esse território é muito grande. E por ser tão extenso o território brasileiro, vai ser fundamental a gente conseguir dividi-lo em regiões. Então vamos ver agora as principais maneiras de dividir o Brasil em regiões. Logo de cara a gente percebe que a primeira forma de dividir o Brasil, na verdade antes mesmo de dividir em regiões, propriamente dito, é a divisão dos estados. Por que o Brasil se divide em estados? Porque o Brasil é constitucionalmente estabelecido enquanto República Federativa. O que isso quer dizer? Que a Constituição diz, e sempre disse no caso do Brasil, da República Brasileira, a Constituição desde o começo, ela diz que os estados brasileiros possuem autonomia. Isso caracteriza uma federação, um Estado federativo. Estado federativo são aqueles países que se dividem em estados. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são formados por vários estados e esses estados possuem autonomia, possuem um governo próprio, uma constituição estadual, possuem um poder legislativo estadual, possuem um poder judiciário estadual, que é o Tribunal de Justiça de cada estado. Ao contrário de certos países que são estados unitários. A França, por exemplo, é um estado unitário. O estado unitário não se divide em estados, em UFs, se divide em províncias. E as províncias não têm a mesma autonomia que tem um estado. Então, desde o início da República Brasileira, o Estado brasileiro é uma república federativa, ou seja, os estados possuem autonomia e governo próprio. E é curioso porque essa diferença entre Estado federativo e Estado único, em geral, é um detalhe que passa despercebido quando a gente estuda a divisão do Brasil. Porém, recentemente, esse debate tem se tornado mais frequente, porque por conta da epidemia e da pandemia do coronavírus, muitos estados brasileiros se viram forçados a criar leis e criar planos, para gerir esse problema, para conseguir resolver esse problema nos estados, já que a saúde pública é de competência, sobretudo, estadual. E existe um debate político muito grande que questiona ou não se os estados têm essa autonomia. E aí tem uma resolução do Supremo Tribunal Federal, um pedaço dessa resolução, que mostra justamente que os estados sim têm essa autonomia e que eles podem sim criar leis e criar planos para poder administrar esse problema, uma vez que na Constituição está estabelecido que somos uma república federativa. Então, cabe sim aos estados essa autonomia. Bom, e quantos são os estados brasileiros? A gente até já viu um mapa aí há 2 slides atrás, mas o Brasil possui 26 estados, além do Distrito Federal. É interessante que na bandeira brasileira, onde a gente tem o círculo azul central da nossa bandeira, a gente tem nesse círculo azul, que representa um pedaço do céu do hemisfério sul, a gente tem cada estado sendo representado por uma estrela. Isso é, a princípio, uma coisa que copia a bandeira original dos Estados Unidos, em que cada estrela representa um estado,
e por isso os Estados Unidos tem 50 estrelas hoje. Mas eu acho até que o Brasil fez isso de uma forma até mais bonita, porque ele coloca as estrelas reais, né? Estrelas que existem no céu e formam constelações aqui no céu do Hemisfério Sul. Inclusive o Cruzeiro do Sul aí, ó, é um dos elementos aí que a gente percebe bem no centro desse círculo azul, ó. O Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Paraná e Rio de Janeiro são as estrelas que formam no centro o Cruzeiro do Sul. Existe uma curiosidade que é o estado do Pará, que é representado por uma estrela acima do Ordem e Progresso. E é a única estrela que fica acima do Ordem e Progresso. Por que isso? Porque quando a bandeira foi criada, o estado do Pará, do Grão-Pará, na época, era o único estado que tinha terras acima da linha do Equador. Então é como se a faixa Ordem e Progresso representasse a linha do Equador e mostrando que o território do Brasil vai até além da linha do Equador. Tá bom? Umas outras curiosidades também. Alguns estados, né, já foram territórios federais. Territórios federais não têm autonomia que os estados têm. Então, o Acre foi território federal até 1962, Rondônia até 82 e Roraima e Amapá até a promulgação da última Constituição em 1988. Fernando de Noronha, que hoje pertence ao estado de Pernambuco, já foi um território federal entre 82 e 88. Os estados mais recentes a serem criados, desmembrando de outros estados, separando de outros estados, foi o Mato Grosso do Sul, que se separou do Mato Grosso em 1977, e o estado de Tocantins, que se separou do estado de Goiás em 1988. Esse mapa, com certeza vocês já viram, é o mapa do Brasil dividido nas 5 regiões, e essa é a divisão mais tradicional que a gente tem do Brasil, que é a divisão feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa divisão, ela respeita, ela preserva as fronteiras dos estados. Então, alguns estados formam a região sudeste, alguns estados formam a região centro-oeste e por aí vai. Para dividir o Brasil nessas 5 regiões, são usados vários critérios, tá? Várias características desses estados. Características naturais, da paisagem física, do meio ambiente, da vegetação, do clima. Características culturais, da história de ocupação, do modo de vida da população. E também características socioeconômicas. Essa divisão em regiões pelo IBGE, ela não foi sempre assim. Não foram sempre essas 5 regiões e não foram sempre os estados que formavam essas regiões. A gente observa nessa imagem a evolução da divisão regional brasileira. Você percebe que lá no começo, no primeiro desenho, a gente tem Maranhão e Piauí fazendo parte do norte, e São Paulo e Rio de Janeiro fazendo parte do sul. A gente tinha uma pequena região nordeste, a gente tinha uma região chamada centro, que era formado pelos pelos estados sem saída para o mar, e tinha uma região chamada este ou leste. Isso muda, a gente vai ter mais à frente o nordeste sendo dividido em 3, surge a ideia de centro-oeste e essa divisão do sul e do leste, mas São Paulo ainda fazendo parte do sul. E mais tarde a gente tem essa divisão como temos hoje. Uma coisa muito curiosa é que justamente por Rio e São Paulo, sobretudo São Paulo, já ter sido parte da região sul, é que muitas vezes os nordestinos mais idosos, ou mesmo a população do Nordeste, costuma chamar São Paulo de sul. Ir para São Paulo é ir para o sul. Assim como em alguns estados, sobretudo no Maranhão e no Piauí, é muito comum eles falarem aqui no norte, ao invés de aqui no nordeste. Uma outra coisa interessante nesse mapa é perceber como a Bahia, o estado da Bahia, e também o estado de Sergipe, como se fosse um pedacinho a mais do estado da Bahia, durante muito tempo não fizeram parte do Nordeste.
E a verdade é que a cultura baiana ela é bem diferente da cultura chamada de sertaneja ou nordestina, pernambucana, alagoana ou cearense. Então, só recentemente é que a Bahia foi agregada à chamada região Nordeste. Tá bom? A segunda maneira mais comum de criar regiões para o Brasil são as três macro-regiões geoeconômicas. Essa divisão pensa em três regiões grandes, maiores. E essa divisão leva em conta aspectos econômicos, tecnológicos, produtivos, industriais. E ela não respeita, ela não se limita aos limites dos estados. Então você repara que ali no mapa, a linha que divide as regiões, ela passa pelo meio do Maranhão, pelo meio do Mato Grosso, o norte de Minas vai para o Nordeste. Então você não tem essa necessidade de preservar os limites dos estados. Vamos ver mais uma vez esse mapa, então, das três macro-regiões geoeconômicas, apontando algumas características dessas três regiões. Então, a região chamada de Amazônia região, ela é a mais ampla, ela vai além dos estados da região norte, ela pega parte do Maranhão, parte do Mato Grosso, e ela possui apenas 9% da população brasileira. A região chamada de Nordeste possui 27, quase 28% da população brasileira e corresponde a uma região com uma certa estagnação econômica no interior, né? E a tentativa, ou a possibilidade, na verdade, de um novo desenvolvimento aí no litoral nordestino. Por fim, essa grande região laranja, que é a região centro-sul, ela possui 63% da população brasileira e a maior parte das atividades industriais e a maior parte dos grandes centros urbanos do país. Uma outra forma de regionalizar o Brasil é a divisão em biomas ou grandes paisagens naturais. E essa região, essas regiões, na verdade, levam em conta apenas aspectos naturais, vegetação e clima do Brasil. Então, a gente observa nesse mapa uma grande região verde representando a região da floresta amazônica, essa região meio azul verde água, azul piscina, representando a Mata Atlântica, uma vasta região também num tom de rosa, claro, representando o Cerrado, uma região alaranjada representando a Caatinga, no sertão nordestino, que são os principais biomas. E aí eu tenho biomas menores, ou chamados de complexos, como esse intervalo entre a Caatinga e a Amazônia, chamada de Mata dos Cocais, o Pantanal, ao sul da Amazônia, de áreas alagadas. Na região sul do Brasil, eu vou ter cravado no meio da Mata Atlântica uma floresta específica, que é a Mata de Araucárias, em que a gente encontra o pinheiro brasileiro, formando quase que sozinho toda a vegetação. É uma vegetação já quase toda desmatada. No extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, tem os Pampas, que é uma vegetação de campos abertos. E em todo o litoral brasileiro, eu vou encontrar a formação de vegetação litorânea, que são as restingas de praia e os mangues. E aqui, gente, apenas a nível de curiosidade, a gente tem outras formas de dividir o Brasil. Nesse mapa superior aqui em cima, a gente tem a divisão postal do Brasil, pelo CEP. Repara que pelo CEP, a gente aqui no Rio de Janeiro, o nosso CEP começa com 2, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em Minas com 3, em São Paulo por 1. Então, na verdade, você tem cada cor desse mapa superior a grande região postal brasileira. E no outro mapa, a gente tem a divisão por DDD, que são aqueles prefixos numéricos que você adiciona ao seu número de celular. Os prefixos começados por 1 em São Paulo, por 2 no Rio e no Espírito Santo, por 3 em Minas e por aí vai. Então, essa é só a nível de curiosidade, uma outra forma de dividir o Brasil. E para a gente finalizar
esse módulo de hoje, a gente vai falar sobre uma série de propostas de novas divisões de estados que existem no Brasil. Então, a gente tem na Câmara dos Deputados e no Senado vários projetos para a criação de novos estados. Alguns já estão tramitando, já estão sendo discutidos na Câmara. Alguns ainda são propostas que já foram, na verdade, já foram arquivadas, em que já se desistiu dessa divisão, e também existem propostas de criação de territórios federais, ou seja, áreas administradas diretamente pelo governo federal. E aí, quando a gente observa nesse mapa, a gente vai perceber que nesse azul mais escuro são todas as propostas de criação de novos estados. Por exemplo, o Pará se dividiria em 3, e a gente teria os estados de Tapajós e de Carajás. No Pará, esse movimento é bem forte, inclusive. Tá? É um dos lugares onde existe mais mobilização para essa divisão. Um outro lugar que também existe muita mobilização para a divisão é a região do Triângulo, ali em Minas Gerais. Essa região do Triângulo, que fica entre São Paulo e Goiás e o Distrito Federal, é uma região bastante industrializada, uma região muito ligada à agroindústria e muito mais ligada a São Paulo do que a Minas. Então, existe sim esse movimento muito forte de independência do Triângulo Mineiro. Tá bom? E aí existem umas outras aí, como o Maranhão do Sul, o Rio Doce, que seria a região norte de Minas, e por aí vai. As regiões que estão em azul claro são propostas que já foram arquivadas, né? Como a criação da independência da Ilha de Marajó e a criação do território do Iguaçu, ali no oeste do Paraná. E, por fim, as propostas para a criação de territórios federais. O que a gente observa nessa proposta, que são essas áreas em rosa no mapa, é que justamente as propostas para a criação de territórios federais são nas áreas de fronteira do Brasil, e são as áreas com as fronteiras mais abertas e com maior problema de contrabando e de tráfico internacional de drogas. Então, isso é o que justifica, para alguns, a necessidade da criação de um território federal, como se isso fosse resolver o problema da fronteira amazônica no Brasil. Ok? Isso também é nível de curiosidade. E é claro que a gente tem que terminar falando, né, que todas essas matérias que a gente está produzindo, esse material que a gente está produzindo, é feito para ajudar vocês e para a gente manter esse vínculo que é muito importante. É importante mais do que nunca a gente valorizar o conhecimento, é importante mais do que nunca a gente valorizar a ciência. E, por favor, se esforcem, assistam, leiam, façam os exercícios, tá ok? Então, vamos fazer valer esse nosso tempo aqui. Muito obrigado.